Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para mais um vídeo explicativo. Nessa semana, o nosso vídeo vai falar sobre técnicas agrícolas, conforme eu combinei com vocês na nossa última aula interativa. E nós iremos fazer um mapa mental de algumas técnicas agrícolas, um esquema, na verdade, que facilita o estudo de vocês, ok? É importante a gente saber que desmatamento, queimada, erosão, tudo isso traz alguns malefícios para o solo. E esse solo acaba perdendo muitas vezes a fertilidade. As técnicas agrícolas são práticas que nós podemos fazer, né? E aquelas pessoas que trabalham com plantio, com cultivo, elas realizam para manter a fertilidade do solo e manter o solo apropriado para a plantação. Então, nós vamos fazer um esquema aqui com algumas técnicas agrícolas que nós já vimos na nossa aula, né? Faremos um resumo aqui hoje. Então, você coloca no seu mapa mental, pode ser numa folha A4 branca, numa folha colorida, pode ser na folha do caderno, uma folha com linha, não tem problema. O importante é você anotar os principais conceitos de algumas técnicas agrícolas, ok? Então, aqui ó, no meio eu coloquei técnicas agrícolas, vou colocar aqui ó, um enfeitezinho. Só para enfeitar mesmo, tá bom? Vamos lá, então? A primeira técnica agrícola que eu vou falar com vocês, então, é a rotação de cultura. O que é a rotação de cultura? Rotação, como o próprio nome mesmo já diz, significa alternação, tá? Então, a rotação de cultura é um tipo de técnica que consiste em alternar as plantas que são cultivadas nesse solo, fazendo com que aquele solo não perca determinado nutriente durante um bom tempo. Então, alternando as plantas que são cultivadas, a gente mantém o solo rico em nutrientes por mais tempo. Então, vou puxar uma seta aqui, ó. Vou fazer a nossa primeira técnica agrícola, rotação de culturas. Ok? Que consiste em alternar as plantas cultivadas mantendo o solo rico em nutrientes. Ok? Vou chegar um pouquinho para cá para vocês verem como é que ficou, ó. Rotação de culturas consiste em alternar as plantas cultivadas, mantendo o solo rico em nutrientes. Ok? Vamos para a nossa próxima técnica agrícola, tá? A nossa próxima técnica agrícola vai ser a calagem. Vou colocar ela aqui embaixo, ó. O que é a calagem? A calagem é uma técnica agrícola utilizada quando o solo está muito ácido. Então, para corrigir a acidez desse solo, é inserido calcário no solo. O calcário devolve o pH ideal do solo para que a planta se desenvolva melhor naquele ambiente. Então, eu vou colocar aqui a calagem, ó. Significa, é a forma de corrigir a acidez do solo inserindo calcário. Lembra que eu falei com vocês que a chuva ácida, ela acaba danificando o solo? Às vezes é necessário fazer a calagem para devolver o pH necessário desse solo, para que esse solo possa se desenvolver melhor, as plantas desse solo possam se desenvolver melhor. Vamos para outra técnica agrícola e agora é a aração. Vou puxar aqui do ladinho.
A aração consiste, como o próprio nome diz, em arar o solo, ou seja, descompactar o solo. Solo que tem muita criação de gado, né? Ele acaba ficando compactado, achatado, e isso impede a passagem de ar e de água no solo. A aração consiste em descompactar esse solo. Descompactando esse solo, a gente tem a areação. O que é isso? É a passagem de ar com facilidade no solo, facilitando também a passagem de água nesse solo. Então, vamos colocar aqui aração. Consiste em descompactar o solo contribuindo para a passagem, subir um pouquinho, de ar e água. Ok? Outra técnica agrícola agora. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a irrigação. Essa é fácil, né, gente? Vocês já conhecem esse nome. Irrigar a terra significa molhar a terra. Então, esse tipo de técnica é utilizado em solos muito secos, né? Que precisam aumentar a umidade dele. Então, para isso, a gente usa alguns esguichos, né? No nosso próprio jardim lá do colégio tem aqueles esguichos que conseguem jogar a água, até lançar a água para um pouquinho mais distante, né? Para que aquela graminha fique verdinha. Então, a irrigação é uma técnica que consiste em devolver a umidade do solo. Em contrapartida, quando o solo ele é encharcado, ou seja, é aquele solo que tem muita água, ou seja, um solo pouco permeável, né? Ou seja, impermeável, que retém muita água, ele precisa passar por um processo chamado de drenagem, que é o contrário. Se a irrigação, a gente dá ao solo umidade, coloca a água no solo, a drenagem é a retirada do excesso de água no solo. Ok? Também é necessário, muitas vezes, para a drenagem acontecer, cavar canais, né? Para que essa água possa passar, escoar. Uma outra técnica, e é a última técnica, então, vou colocar para cá, é a adubação. A adubação, o nome mesmo diz, né? É colocar adubo na terra. Ou seja, devolver a fertilidade da terra. Deixa eu posicionar aqui a câmera. Foi. Então, a adubação consiste em devolver a fertilidade do solo, inserindo nele adubo. Consiste em inserir adubo no solo para devolver sua fertilidade. É importante dizer que essa adubação, ela pode ser de duas formas. Vou puxar aqui, ó, uma para cá e uma para cá. Se couber embaixo, pode fazer embaixo, tá? A adubação, ela pode ser uma adubação
orgânica quando eu uso adubos orgânicos, tá? O que são adubos orgânicos? São adubos formados por restos de planta, folha, galho, dejeto de animais, né? Todo material orgânico que é misturado ao solo. E aí vai sofrendo a decomposição por fungos e bactérias, seres decompositores, e vai fazendo daquele solo um solo fértil com humus, né? Mas o adubo também pode ser um adubo químico. Então, o adubo pode ser químico ou orgânico. O adubo químico, também chamado de fertilizante, são aqueles produzidos pelo homem, né? E são produzidos nas indústrias, né? E fornecem, assim, às plantas elementos essenciais para seu crescimento e desenvolvimento. Ó, ficou assim nosso mapa mental. Vou subir um pouquinho aqui para vocês darem uma olhada, ó. Vou colocar ele bem disponível lá no nosso Padlet. Vocês podem fazer bem bonitinho assim, ó. Colocar aí umas folhinhas. Eu vou colocar aqui o título de cada técnica. Em destaque, tá bom? Um beijinho, gente. Fiquem com Deus. Reproduzam esse mapa mental no caderno de vocês ou numa folhinha, tá bom? Vai facilitar muito o estudo de vocês. Um beijo, fiquem com Deus.